Bendito é o Senhor. Que gostoso, né? Aleluia. É muito bom estar na casa do Senhor. Queridos irmãos, eu quero, com a graça do Senhor, meditar em um texto com os irmãos que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Eu coloquei, irmãos, como título nesta mensagem, uma compreensão atual da graça de Deus. Vamos ler a preciosa palavra do Senhor. Eu vou ler em uma tradução que é a Nova Almeida Atualizada. Nos diz assim a palavra: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, cooperadores com Cristo, também exortamos a vocês, não recebam em vão a graça de Deus, porque Ele diz, aqui o texto que nós vamos ler em continuação, é Deus dizendo, pela boca do profeta Isaías, capítulo 49, Paulo está citando o profeta Isaías. No tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém. Vamos olhar no livro do profeta Isaías, essa citação que o apóstolo Paulo fez, Isaías capítulo 49, versículos 8 e 9. Glória a Deus. O profeta messiânico escreveu da seguinte maneira: assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Amém. Queridos irmãos, eu já preguei esta mensagem aqui, no dia 4 de fevereiro, agora passado, de 2020, num culto de terça-feira. Alguém lembra? Olha aí. Graças a Deus. Mas o Espírito Santo me tocou para revisitar esta mensagem e retomar esse tema dentro do propósito de que nós aprofundemos a nossa compreensão a respeito da aplicação da graça de Deus. Eu não tinha enfatizado esse aspecto que quero olhar de uma maneira mais aprofundada com os irmãos. Porque eu fiquei preocupado, relendo esse texto, quando ele nos diz que existe a possibilidade de a pessoa receber em vão
a graça de Deus. Parece uma coisa inadmissível. Alguém receber a graça de Deus não é não receber a graça de Deus, é receber a graça de Deus, mas recebê-la em vão. E o que significa receber em vão a graça de Deus? Receber a graça de Deus em vão é receber a graça, porém não desfrutar de uma maneira permanente, de uma maneira continuada dos efeitos da graça de Deus. É receber a graça de Deus, porém usufruir da graça de maneira limitada. É receber a graça e não desfrutar da totalidade da graça, da integralidade da graça, diria, do poder da graça e do propósito da graça. Como todos sabemos, o principal efeito da graça de Deus é a salvação de nossas almas. Porém, queridos irmãos, a graça, por meio da salvação, irradia os seus efeitos, diria, efeitos consequentes da graça, efeitos acessórios da salvação, cujos efeitos abarcam todas as áreas de nossas almas e de nossas vidas. Quando nós falamos em alma, temos que ter presente que nós aprendemos pela palavra de Deus que a alma é composta de 3 partes: a mente, a vontade e a emoção, que poderemos dizer mente, vontades e emoções. E essas 3 faculdades constituem a nossa personalidade, constitui aquilo que nós somos. E receber a graça de Deus em vão seria receber a graça no interior, porém, não manter essa graça viva, ativa, para impactar a mente, aquilo que nós pensamos, que nós imaginamos, a forma como nós raciocinamos, como nós concluímos, como nós julgamos. Não impactar a vontade, porque a nossa vontade, ela fica assim, ainda é sujeita às inclinações da carne, à concupiscência dos olhos, à soberba da vida. E não impactar as nossas emoções, porque nós continuamos ainda tendo aquelas emoções que são ditadas pelo velho homem. Aquelas emoções que, de repente, a gente fala o que não devia, chuta o balde, enfim. Então, meus amados irmãos, admitindo-se que o maior efeito da graça é a salvação de nossas almas, eu pensei, ao estudar essa mensagem, que torna-se evidente
que é possível que esse efeito principal e nuclear da graça comece a esmaecer, a ser anulado, a desaparecer na vida das pessoas, em um efeito cascata, de trás para frente. Porque quando a graça é recebida em vão, esses, ou diria aqueles acessórios, efeitos consequentes, acessórios decorrentes da salvação, eles vão se extinguindo. E pode haver um retrocesso até atingir o efeito nuclear da graça, que é a salvação das nossas almas. Por isso que nós aprendemos com os nossos pastores antigos, da nossa denominação, da Igreja Assembleia de Deus, que não existe garantia eterna da salvação, do tipo, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque existe a possibilidade da graça ser recebida em vão. E isso terá como consequência, como disse aos irmãos, um retrocesso nos efeitos da salvação, até atingir o núcleo, que é a salvação. Nós temos como suporte uma palavra de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 13, onde ele disse que é preciso permanecer até o fim. Enquanto você ouve esta mensagem aqui ou na sua casa, ore em seu coração dizendo: Senhor, ajuda-me a permanecer até o fim. Eu quero ir, Senhor, até o fim. E meus amados irmãos, assim como o apóstolo Paulo exortou a igreja de Corinto para que eles não recebessem em vão a graça, e a palavra exortar aqui é animar. A palavra exortar aqui não é brigar, não é repreender. A palavra aqui é animar. Diga comigo, animar. Isto. Eu também quero exortar vocês, quero animar vocês, para que não recebam em vão a graça de Deus, para que façam o possível e um pouco mais daquilo que seria possível para não anular os efeitos acessórios da graça, efeitos que se espraiam para os mais variados aspectos das nossas almas e das nossas vidas. Vamos fazer o máximo que nós pudermos para não desprezar o poder da graça, o propósito da graça, para que nós não entremos neste grupo de crentes, de cristãos, que recebem em vão a graça. Evidentemente, irmãos, que os efeitos da graça, eles são efeitos para o porvir, para a vida eterna. Porém, nós precisamos compreender que os efeitos da graça também se destinam e se aplicam para o nosso presente. Nós precisamos compreender que o poder da graça e o propósito da graça é para hoje. É para ser vivido hoje. Poder
é a capacidade de agir, é a faculdade de exercer a autoridade, é uma manifestação de soberania, de império, é ter força para realizar isto ou aquilo. Isso é poder. Glória a Deus! Nós que recebemos a graça, nós estamos imbuídos do poder da graça em nossas vidas. Mas nós precisamos entender isso, irmãos, para não sermos mendigos emocionais, nem mendigos espirituais, para não sermos pedintes, tanto do ponto de vista emocional, como do ponto de vista espiritual. Porque ao receber a graça nos empodera. Glória a Deus! Oh, aleluia! Eu estou com vergonha de pregar essa mensagem, porque às vezes eu tenho agido como quem não recebeu a graça, como quem não está empoderado pela graça. E como que age quem não está empoderado pela graça? Fica ali para baixo, deprimido, desanimado. Quando nós fomos empoderados pela graça de Deus, poder da graça e o propósito da graça. Propósito é algo que se pretende fazer ou conseguir, é que você ainda não fez, mas vai fazer. Propósito é o que se quer alcançar, é aquilo que se busca atingir, é aquilo que se tem a intenção de realizar. Propósito é a deliberação, é a determinação, é a decisão ou a resolução de alcançar o fim que se visa alcançar um objetivo. Glória a Deus. O propósito. Aleluia. Com relação à graça de Deus, irmãos, o seu poder e o seu propósito, eu tenho observado que eles estão, tanto o poder quanto o propósito, mais ligados a estudos teóricos, estudos de teologia cristã, tanto em cursos de teologia como em aulas da escola bíblica dominical. E isso tem levado muitas pessoas a pensarem na graça de Deus como uma ideia abstrata, como uma teoria básica da teologia cristã, ou pensar na graça de Deus como aquela experiência que aconteceu no momento em que a pessoa aceitou a Cristo como Salvador. Realmente, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, dos nossos delitos e pecados, por uma manifestação do propósito e do poder da graça de Deus. Obviamente, todos nós sabemos e cremos que Deus nos salvou pela sua graça e que a salvação não veio a nós por merecimento ou por boas obras, mas que a salvação das nossas almas foi uma exclusiva manifestação do poder e do propósito da graça de Deus. Porém, meus amados, há uma realidade que teria que nos deixar assustados. Essa realidade é que ao longo da nossa jornada cristã, nós estamos sujeitos a perder a alegria da salvação. E já não ficamos
emocionados com a graça de Deus. Não ficamos emocionados com a graça de Deus. E por que isso acontece, irmãos? Acontece por causa das pressões da vida, que pouco a pouco vão minando as nossas forças, vão enfraquecendo a nossa esperança, e pouco a pouco nós vamos nos tornando pessoas infelizes, pessoas incompletas, frustradas, sobrecarregadas de tentações. Vamos experimentando a realidade de fracassos pessoais e pouco a pouco nós podemos perder a alegria da salvação. O salmista Davi passou por um estágio desse tipo e ele foi suficientemente honesto e suficientemente humilde para fazer uma oração pública. Não foi uma oração escondida. Eu faria uma oração escondida, mas o salmista, ele fez uma oração pública no Salmo 51, versículo 12, quando disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Porque ele perdeu a alegria da salvação. E ele queria uma restauração. Ele queria que a alegria da salvação fosse recuperada, para que ele pudesse louvar ao Senhor. Porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Mas para louvar ao Senhor em um nível aceitável é preciso ter a alegria da salvação. E ele perdeu a alegria da salvação. Queridos irmãos, se nós formos sinceros, como Davi o foi, eu acredito que muitos de nós teríamos que estar perguntando neste exato momento para nós mesmos: para onde foi aquela alegria que eu experimentei logo que aceitei a Cristo? Onde estará a alegria da salvação? Será que ela tomou asas como um pássaro e voou para longe? Será que a alegria da salvação se escondeu de mim? Onde estará aquela alegria tão explosiva, tão impressionante, quando eu aceitei a graça do Senhor Jesus? Será que aquilo foi um equívoco? Será que aquela alegria da salvação não era uma realidade? Será que aquele desejo de ser batizado nas águas, de ser batizado com o Espírito Santo que me movia, que me tocava, não era uma realidade? Eu acredito, irmãos, que o propósito do Espírito Santo, ao me motivar a pregar esta mensagem, é para que o nosso nível de espiritualidade seja confrontado. E se for necessário, nós vamos fazer a oração de Davi no Salmo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Eu quero dizer que a recuperação da alegria da salvação vai te curar nesta noite.
glória a Deus, vai realizar efeitos incríveis, impressionantes na sua vida. Glória a Deus. E meus amados, independentemente dos anos que nós já estejamos caminhando com Cristo, independentemente dos dons e ministérios que Deus nos tem dado, que Deus lhe tem dado, se você tem sentido o vazio da alegria da salvação, este é o momento exato em que você deve ter uma compreensão atual da graça de Deus, sobre o poder da graça e sobre o propósito da graça. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. E essas nuvens de escuridão que estão sobre a sua cabeça, que estão turvando a sua visão espiritual e que lhe mantém em algum tipo de cativeiro em suas emoções, cativeiros do tipo tristezas, ciúmes, raiva, ódio, desilusões, desesperanças, sejam dissipadas pelo poder da graça de Deus. Porque o poder da graça de Deus está dentro de sua vida. E o propósito da graça de Deus também é presente em sua vida. Agora nós precisamos entender isso, senão nós corremos o risco de estar no grupo de pessoas que recebem a graça de Deus, mas a recebem em vão. E na graça de Deus, no seu poder e no seu propósito, há poder suficiente para que aqueles pensamentos negativos, os pensamentos de complexo, de inferioridade, os pensamentos de medo do futuro, os pensamentos de terror. Estou falando daqueles pensamentos que só da gente pensar já dá um frio no estômago, e que faz a gente suar frio, e que faz a gente perder o sono durante a noite. Pelo poder e pelo propósito da graça, você compreendendo isso, esses pensamentos serão destruídos, serão dissipados, para que você volte a viver a plenitude da vida espiritual. E o poder e o propósito da graça seja evidente em sua vida. E quando você suar, como eu estou suando, e levar este suor em um laboratório espiritual, vão falar: esse suor, ele está cheio, ele está impregnado do poder e do propósito da graça de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos, e viver a atualidade da graça de Deus, que é viver a graça de Deus de forma dinâmica, de forma contínua, de forma renovada, e não pensar na graça de Deus como uma teologia, como uma teoria abstrata, ou uma experiência apenas quando aceitamos a Cristo, quando o poder da graça de Deus era evidente e todo mundo notava, e todo mundo perguntava: o que aconteceu com você? Aleluia! A graça, por meio da salvação, irradia os seus efeitos para as nossas mentes, as nossas vontades e as nossas emoções. E nós nos tornamos encharcados,
Quando alguém pisa, fala, olha, alguém com a graça de Deus pisou aqui. Quando você passa, fica o perfume da graça, a presença da graça de Deus. É isso, irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos nos apropriar dessa revelação. E isso vai mudar a nossa cosmovisão, vai mudar a forma como nós encaramos a vida, como nós pensamos no futuro, e vai mudar também o nosso relacionamento pessoal com Cristo. Eu me lembro das palavras de Paulo em Romanos capítulo 12 e versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem este plano maravilhoso para a sua vida, que Paulo chama de boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para que este plano seja realizado, o apóstolo está falando que é preciso passar por uma transformação na mente. É preciso pensar de forma diferente. É preciso fazer uma reengenharia em sua forma de pensar. Glória a Deus. Aleluia. Além de pregar esta mensagem pela segunda vez, alguém pode assim ficar pensando, eu não preciso ouvir mensagem sobre graça e sobre liberdade, porque eu já fui salvo pela graça, por meio da fé. E isso veio a mim como um dom de Deus e eu já sou livre. Porém, irmãos, eu creio que o Espírito Santo queria levar o meu pensamento e o seu pensamento para um confronto com a palavra de Deus. Porque é interessante, essa mensagem, ela é dirigida a pessoas que já se encontraram com Cristo. Eram essas pessoas que estavam correndo o risco de receber em vão a graça. Se você está com seu coração sobrecarregado de medos, de tristezas, de solidão, é preciso uma avaliação ou uma reavaliação. E eu fiquei pensando, irmãos, que na realidade, há pessoas que estão andando com Deus há muito tempo, mas ao longo da sua caminhada com Deus, foram seduzidas por espíritos enganadores. E foram enganadas por esses espíritos. Eu me refiro a pessoas que pela sua vontade de ouvir Deus, pela sua busca por ouvir Deus, foram parar em ambientes religiosos, onde ouviram pregações erradas. E essas pregações erradas, com teologias deturpadas, geraram em suas mentes um entendimento incorreto com respeito à vida com Cristo. E a partir daí passaram a ter um entendimento fora dos padrões divinos e bíblicos. Existe um padrão adequado de pensamento bíblico e divino. Esse padrão só pode ser pensado com a mente de Cristo. O impacto que a graça causa
em nossa mente, nos dá essa capacidade de pensar pensamentos com a mente de Cristo. Mas eu acredito que a palavra de Deus cura no espírito, na alma e no corpo. E nós estamos aqui debruçados desta palavra, procurando cura. E o Espírito e a palavra, além de aclarar as nossas mentes para a realidade do Evangelho, vai também alinhar os nossos pensamentos para que nós possamos entrar em um novo relacionamento com Deus, cujo efeito é vida e vida em abundância. A vida em abundância é um direito de todo filho de Deus, é um direito seu. E para conseguir esse tipo de vida, é preciso que nós entendamos o poder da graça e o propósito da graça em nossa vida. Um ponto que me chamou muita atenção, irmãos, é que Paulo escreveu esta carta aos crentes, à igreja da cidade de Corinto. E a igreja da cidade de Corinto era composta por pessoas que aceitaram a Cristo, pessoas que foram batizadas nas águas em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, pessoas que foram batizadas com Espírito Santo e com fogo, e lá o pessoal falava muitas línguas. Glória a Deus. Porém, o apóstolo Paulo se sentiu no indeclinável dever de orientá-los, de animá-los, de preveni-los, para que não recebessem em vão a graça de Deus. Paulo não estava tentando pregar para as pessoas aceitarem a Cristo. Paulo estava doutrinando os crentes para que não recebessem a graça de Deus em vão, porque infelizmente, irmãos, há essa possibilidade. E a ideia aqui é de algo que estava em poder deles, porém, eles não estavam utilizando todo o seu potencial. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples para melhorar a nossa compreensão. Digamos que alguém está feliz por ter comprado um carro. E agora essa pessoa não precisa mais andar a pé, no sol, e na chuva, e na escuridão da noite. Porém, algumas semanas se passam, e você vê esse seu amigo na rua, andando a pé, e você diz para ele: por que você está andando a pé? Onde está o seu carro? E ele diz: você quer saber de uma coisa? É muito mais fácil andar a pé do que de carro. E você pergunta: por quê? E ele disse: olha, foi muito bom sentar no carro, mas era quase impossível ir a algum lugar. Eu demorei o dia todo para percorrer apenas alguns metros. É muito pesado empurrar o carro e dirigi-lo ao mesmo tempo. Então você vai com seu amigo até o carro, mostra a ele como ligar o motor e como colocar o carro em marcha, e o seu amigo fica impressionado, porque é muito fácil fazer o carro se locomover. Nós podemos tirar daqui uma grande lição, porque há muitos crentes salvos, mas não usam a graça de Deus no seu potencial.
Eles são como aquele nosso amigo, que ao invés de dar partida no carro e colocar uma marcha de força no carro, ele quer empurrar o carro. E quando o carro pega alguma velocidade, se assentar no carro. E há muitos crentes que são salvos, são amados em Cristo, porém não usufruem de todo o potencial do poder da graça e do poder do propósito da graça. Vamos a um segundo exemplo, e nesse eu quero enfatizar graça e misericórdia, porque elas andam paralelas, e nós precisamos olhar para a graça de Deus em relação à sua misericórdia. A misericórdia diz que você não será punido quando você merecia ser punido. E a graça diz que você não apenas não será punido, mas a graça ainda vai lhe oferecer um presente. Além de não punir, quando você merecia ser punido, a graça ainda vai lhe dar um presente. Suponhamos que uma família vai viajar e um menino pequeno faz birra com a sua irmãzinha mais nova. E ele continua naquela birra até estragar os momentos felizes do passeio daquela família. E voltam para casa. Vamos olhar para as reações. Primeira, os pais que aplicam a misericórdia voltam para casa e não castigam o menino por ele ter sido tão mal educado. Segunda, os pais que aplicam a graça voltam para casa e não apenas não castigam o menino birrento, mas ainda dão a ele um presente. Foi o que Jesus fez por nós. A humanidade merecia condenação, morte e inferno. Mas Ele nos amou primeiro, Ele deu o primeiro passo, Ele tomou a iniciativa. E nós fomos perdoados. E ainda como presente, nós chegaremos ao céu. Isso tem um nome: graça. Isso não é uma coisa automática da natureza, do universo. Isso tem um nome, é a manifestação da graça de Deus, que veio da bondade de Deus. Aleluia. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha uma preocupação, que os seus filhos espirituais fossem pessoas completas em Cristo. A tal ponto que ele disse, e só as irmãs vão entender isso melhor: ainda que eu tenha que passar por uma segunda gravidez e ter um segundo parto, eu farei isso, contanto que Cristo seja gerado em vocês. O mesmo filho, 2 partos. E Paulo desejava que eles não apenas se convertessem a Cristo, Paulo queria que eles crescessem e que eles se tornassem justiça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus derrama, irmãos, a sua graça para que nós sejamos pessoas completas, porque a salvação consiste em totalidade e plenitude nesta vida e na vida futura. Nós somos salvos pela graça para o futuro, mas somos salvos também para o aqui e o agora. Somos salvos para o amanhã,
quando você se levantar para ir ao trabalho ou para fazer os trabalhos domésticos, a graça de Deus estará borbulhando por dentro. Glória a Deus. Pode ser que alguém que está conosco aqui ou que esteja nos ouvindo pela internet esteja com seu coração dolorido, frustrado por causa das coisas que não dão certo, dos seus fracassos pessoais. Pior do que isso é quando a pessoa fica até mesmo com nojo de si mesma por causa dos seus pecados. Eu quero lhe dizer nesta noite que existe uma graça, e o Espírito Santo quer que você compreenda isso, que existe uma graça que é suficiente para suprir todas as suas necessidades, para abrir novas portas, novas oportunidades, e que essa graça está disponível. Essa graça não está oculta, essa graça não está escondida, essa graça está disponível. E você deve agarrar essa graça e não soltá-la por nada. Eu quero, já encerrando, propor a você que não se sente estar vivendo uma vida de abundância, que não está usufruindo da plenitude do poder da graça e do propósito da graça, que você tome uma decisão nesta noite e você será ajudado pelo Espírito Santo em todas as suas fraquezas. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Meus amados irmãos, a razão pela qual um dos medicamentos farmacêuticos mais comprados em nossa sociedade são os antidepressivos, é porque há muitas pessoas enganadas por filosofias e por vãs sutilezas, e sem perceber passam a desprezar o poder da graça e o propósito da graça. A razão pela qual muitas pessoas vivem as suas vidas com medo, com raiva, é porque foram enganadas pelas tradições, pelas sutilezas, pelos princípios básicos deste mundo. Eu quero pedir a você para dar uma olhada sincera, fazer uma introspecção de como foram seus sentimentos nos últimos 30 dias. Que tipo de emoções foram dominantes na sua vida nos últimos 30 dias? Quando você foi confrontado ou confrontada, justa ou injustamente, você reagiu trazendo para fora a graça de Deus. Porque aqueles que se acham perfeitos nele e estão completos nele, não lhes falta paz, não lhes falta domínio próprio, não lhes falta coisa alguma, porque o Senhor Jesus, como está escrito, é a cabeça de todo o principado e de toda a autoridade e de todo o poder. A graça é suficiente para capacitar você a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom patrão, um bom empregador, um bom funcionário,
um bom cidadão, um bom brasileiro, um bom amigo, uma boa amiga. A graça, meus amados, ela nos empodera. A graça nos capacita. A graça nos tira do lugar comum. A graça nos destaca. A graça nos tira da mesmice, nos tira da rotina. A graça nos tira do atoleiro. E a graça faz com que nós pensemos de uma forma eloquente. A graça faz com que nós façamos aquilo que nós nunca imaginamos que poderíamos fazer. A graça traz saúde. A graça aumenta o QI, o quociente de inteligência emocional. E a graça está disponível para todos. E eu creio que neste momento em que nós estamos pregando sobre a graça, Deus está derramando a sua graça para curar feridas da alma, para tirar dores da alma e para remover marcas que incomodam, cicatrizes da vida que incomodam, e para renovar as suas forças, as nossas forças. Basta que você compreenda que a graça é para o presente momento e receba, porque o Espírito Santo está aqui para derramar esta graça em todos os corações que se abrirem. Eu gostaria de finalizar dizendo, primeiro, a graça é acessível para todos, porém é importante que cada um de nós entenda como Deus a consegue. Para que isso fique bem claro, nós vamos ler algumas passagens nas Escrituras. Eu peço que os irmãos, por favor, fiquem de pé. A primeira em Romanos capítulo 5, versículos 1 a 2, onde nos diz que a graça é acessível a todos, porque pela fé todos têm acesso a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. A segunda em Tito, capítulo 2, versículos 11 e 13, onde nos diz que a graça se manifestou, trazendo salvação a todos. A graça é inclusiva, a graça não exclui pessoas, a graça é inclusiva. E uma coisa muito interessante, a graça é didática, ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos educa, glória a Deus, para que nós rejeitemos a impiedade, os padrões mundanos e vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, esperando a gloriosa vinda de Jesus Cristo. A terceira, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, onde declara que Deus dá graça aos humildes, e nós somos convidados para que nós nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, nos exalte. A quarta, em Tiago capítulo 4, versículo 6, onde esse mesmo conceito é repetido: Deus dá graça aos humildes, com a revelação de que a graça é outorgada de forma cada vez mais crescente. É algo como graça sobre graça, graça de forma ilimitada, porque Ele nos dá cada vez mais da sua graça. Quanto mais você se dispõe a receber, mais você recebe. Graça sobre graça. A quinta em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, onde compreendemos que Deus
não derrama a sua graça simplesmente para abençoar as nossas metas pessoais. A graça é disponibilizada, é dispensada, é dispersada, é derramada para que nós possamos cumprir um propósito, que é trazer honra e glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora, meus amados irmãos, nós precisamos fazer como sempre a gente fala na ceia do Senhor e lê aquele texto: examine-se cada um a si mesmo, para que possa chegar à realidade da sua situação, porque é muito perigoso alguém correr o risco de receber em vão a graça do Senhor. O inimigo, irmãos, ele deseja nos manter amarrados, machucados, desanimados, paralisados, estacionados, quebrados, para que nós não possamos cumprir o nosso propósito, porque o nosso propósito maior é levar o nome do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de cada homem e de cada mulher que Deus coloca diante de nós. E eu termino perguntando, numa escala de 0 a 10, como você se sente usufruindo o poder da graça e o propósito da graça? E a pergunta seguinte é: você está disposto a se humilhar debaixo da potente mão de Deus para receber a plenitude da graça? Você está disposto a orar publicamente, ou até mesmo a orar de maneira escondida? Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. Eu quero, Senhor, ter a mesma emoção. Eu quero, Senhor, ter a mesma vibração. Eu quero, Senhor, ter a mesma alegria dos primeiros dias, daqueles dias em que eu estava esperando o batismo nas águas, que eu contava os dias, não via quando ia chegar aquele dia em que com a multidão eu compareceria e seria batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus tem um propósito muito grande. É por isso que Ele deu este potencial para você. E o potencial que Deus colocou dentro de você, ele será ativado com o poder e o propósito da graça de Deus. Aleluia. E Deus conta conosco também para o compartilhamento inteligente da sua graça, pela administração da graça para tantos quantos necessitam, e Deus os coloca em nossos caminhos. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Por favor, coloque a sua mão sobre o seu coração de maneira simbólica, porque do coração procedem as saídas da vida. Você que está conosco também pela internet, por favor, fique de pé e coloque a mão sobre o seu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Ó Senhor, nós estamos neste clima espiritual, em que a Tua palavra, Senhor, foi pregada. Procurei, Senhor, manter fidelidade para transmitir aos Teus servos e às Tuas servas, a estes filhos, daqui e de longe, Senhor, esta palavra, conforme o Senhor tem colocado em meu coração nesses dias. E aqui estamos. Nós colocamos as nossas mãos em nossos corações para dizer, Senhor, aos nossos corações: sejam curados. Sejam curados de toda dor. Remove, Senhor, as marcas, as feridas. Oh, aleluia.
para que nós somente possamos trazer às nossas mentes aquilo que nos pode dar esperança. Remove, Senhor, essas lembranças tristes do passado, lembranças que ainda magoam, que ainda machucam. Remove, Senhor, desse coração. Remove, Senhor, também a preocupação, a angústia, o medo do futuro, o medo de encarar o dia de amanhã. Em nome de Jesus Cristo, unge, Senhor, os corações com gozo, com paz, com alegria. Nós queremos ter esta compreensão do poder da graça, do propósito da graça em nossas vidas. Toca, Senhor, este filho e esta filha da ponta dos pés ao alto da sua cabeça, e que todo o seu ser, espírito, alma e corpo sejam, Senhor, reavivados para um novo momento na tua presença. E que no abrir dos nossos olhos desta oração nós tenhamos uma nova visão do mundo, uma nova visão da vida, uma nova visão da vida contigo. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, ordeno a toda perturbação maligna, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus dessa casa, desse escritório, dessa sala. Em nome do Senhor Jesus, eu proclamo a santidade de Deus, o poder de Deus, a virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Santifica essa casa, esse escritório, essa fábrica, essa indústria, santifica em nome de Jesus Cristo. Manifesta a tua glória, a tua graça, a tua bondade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.